Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do profeta Jonas, aquele que ficou 3 dias na barriga do peixe, depois foi lançado para fora para cumprir a sua missão. Muita gente conhece a história de Jonas, mas pouca gente entende a história de Jonas. Existem detalhes muito importantes na história desse profeta, neste livro que é extraordinário e tem algo muito importante para nós, e esse detalhezinho faz toda a diferença, mas muita gente deixa passar, tá? Muita gente acha que conhece essa história, mas poucos entendem a atitude do profeta em relação a Deus. Por que Jonas agiu desse jeito? Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Por que Jonas agiu dessa maneira? E você vai entender melhor qual foi a intenção, a atitude do profeta, por que Deus teve toda essa paciência com Jonas, tá bom? Vamos começar pelo nome. O nome Yonar em hebraico significa pomba, né? E a pomba nós sabemos que é um animal extremamente fiel. Quando ela se une ao parceiro, ela se torna fiel a este parceiro por toda a sua vida. Por isso que é um símbolo também do matrimônio. Nós vemos que quando noivos vão se casar, nós chamamos ali de os 2 pombinhos. E também é um símbolo que o Espírito Santo assumiu para si no batismo do Senhor Jesus. Né? Quando o Senhor Jesus se batizou, ele veio o Espírito Santo a ele em forma de uma pomba. Então é símbolo de fidelidade, de integridade. Quem tem o Espírito Santo é fiel, é íntegro, né? E Jonas é filho de Amitai, um profeta chamado Amitai. Nós vamos ver isso no versículo 1 do livro do profeta, e também em 2 Reis 14, 25, que cita o profeta Jonas. Amitai em hebraico é verdade, né? É um dos termos para verdade. Então ele é a pomba, filho da verdade. Nós vamos ver aí uma figura em Jonas muito importante e uma associação muito importante na história de Jonas com o Evangelho. Mas a gente vai entender isso melhor mais pra frente, tá bom? Bom, ele é um profeta que viveu no período ali do rei Jeroboão II, no reino do norte, no reino de Israel, embora ele tenha nascido no sul, né? Jonas era galileu, era um profeta galileu, e nós vemos aí isso contrastar com a mensagem ali dos fariseus. Quando chegou a notícia de que Jesus vinha da Galileia, eles falaram: examine nas escrituras e vê se da Galileia surgiu algum profeta. Na verdade, Jonas é um profeta galileu. Ele era contemporâneo de Amós e Oséias, que nós já vimos, nós já fizemos o vídeo aqui dos profetas Amós e Oséias. E também é ele quem traz a última profecia positiva para o reino de Israel. 52 anos depois disso, a Assíria invadiria a Samaria, que era a capital do reino de Israel. Então ele é o último profeta que traz uma mensagem positiva a respeito do reino de Israel, o reino do norte. Nós vamos ver aí no livro um contraste de comportamento, né? Nós vamos ver um profeta rebelde e um povo pecador que se humilha, né? Há vários contrastes nesse livro. O estilo literário do livro é uma sátira, né? Ele usa a ironia como veículo da mensagem. E nós vemos na Bíblia que havia 3 meios dos povos antigos de gravar uma mensagem importante. O primeiro era música, a segunda poesia e terceiro ironia. Então havia sim senso de humor, há sim senso de humor na Bíblia, há histórias de sátira na Bíblia, e uma delas é a história de Jonas, tá? Um dos contrastes que existe também no livro de Jonas é justamente em que o povo de Israel, que era o povo de Deus, não ouvia os profetas. Mas o povo de Nínive, que era um povo perverso, ouviu a voz do profeta. Então há esse contraste. Deus justamente estava querendo usar Jonas para trazer esse contraste para Israel. E é justamente essa justificativa da atitude do profeta em não querer levar a mensagem de salvação aos ninivitas. E a gente vai verificar isso melhor. Jonas proferiu apenas 5 palavras. No texto original, em hebraico, são 5 palavras que Jonas profere para os ninivitas. Quando ele chega lá em Nínive, ele traz uma mensagem curta e direta. Ele em momento nenhum cita que foi Deus que enviou ele para levar aquela mensagem. Ele não dá detalhes sobre essa mensagem, né? Ele apenas diz o seguinte: em 40 dias Nínive será destruída, será subvertida, a cidade será subvertida. Então é uma mensagem muito vaga, mas é o suficiente para que o Espírito de Deus possa agir no coração dos ninivitas. Veja que a mensagem dos profetas de Israel para Israel era uma mensagem muito mais detalhada, tinha um corpo muito mais firme, mais forte, tinha uma argumentação muito mais forte, ilustrações. Deus se esforçava ao máximo para trazer, através dos profetas, uma mensagem clara para o seu povo. Eles não se arrependiam dos seus pecados. E os ninivitas, que eram perversos, pervertidos, violentíssimos, em uma mensagem que não foi tão clara, não foi tão aberta, mas
que causou um efeito extraordinário na vida dos ninivitas, né? Jonas se tornou com isso o evangelista mais bem sucedido da história, né? Deus, no final do livro, ele chega a dizer para Jonas: Jonas, eu não teria misericórdia de um povo de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Deus estava falando ali de crianças, de pessoas que ainda não tinham capacidade intelectual de discernir direita e esquerda, né? Então estima-se aí que a cidade de Nínive teria aí cerca de 600 mil habitantes, né? E 120 mil deles seriam crianças e idosos, né? Pessoas que não discerniriam mão direita da mão esquerda. Então quer dizer, a pregação de Jonas chegou à conversão de quase 600 mil pessoas. Nenhum evangelista conseguiu fazer isso, nenhum apóstolo conseguiu fazer isso, nenhum homem de fé do passado conseguiu fazer isso. E Jonas, com uma mensagem simples, uma mensagem curta, direta, alcançou esse objetivo. E a atitude de Jonas em não ir para Nínive, não querer ir para Nínive, ele queria dizer para Deus o seguinte: Deus, eu prefiro morrer do que trazer condenação para o teu povo. Não, eu não quero que Israel seja condenado por causa da minha mensagem, né? Existem vários pormenores no sentido dessa atitude de Jonas, mas o mais claro deles é esse. Jonas queria defender o povo de Israel diante de Deus, né? Então a atitude dele foi errada, ele fez da maneira errada? Sim. Mas Deus considerou a sinceridade de Jonas. Então o que defendeu Jonas foi a sua sinceridade. Veja que Deus, ele considera a nossa sinceridade. Ele considera a nossa intenção de honrá-lo, de fazer a sua vontade, mesmo que nós estejamos, de certa maneira, cometendo algum tipo de erro. E é claro, esse erro, não é que Deus desconsidera o erro, mas Deus considera a sinceridade em querer fazer a vontade dele. E é por isso que Deus teve tanta paciência com Jonas. E é por isso que Deus tem tanta paciência com a gente também, diga-se de passagem. No contexto histórico, nós vamos ver que Nínive era a capital do Império Assírio. Os assírios, eles eram extremamente violentos, existem relatos históricos do que eles faziam, eles eram terroristas, era como hoje os terroristas de hoje era o povo de Nínive, né? É onde hoje fica atualmente a cidade de Mossul, no Iraque. A capital do estado, atualmente o estado do Iraque, cuja capital é Mossul, é Nínive, né? Nínive é uma referência a Nínive. Ela caiu na mão dos babilônicos em 612 a.C. Naamã veio de lá, o capitão Naamã veio de Nínive, ele veio lá para procurar o profeta Eliseu para ser curado da lepra. Nós vemos isso lá no capítulo 5 de segundo livro de Reis. Ele era um povo extremamente violento e Jesus, né, o Senhor Jesus, ele se identificou com a atitude de Jonas, ele se identificou com Jonas, né, com o profeta Jonas. Ele é o único profeta com o qual Jesus se identifica. Ele diz: assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, este será o sinal do Filho do Homem. Assim também o Filho do Homem importa que ele fique 3 dias no coração da terra para depois ressuscitar. Então Jesus identifica o que vai acontecer com ele, com a história de Jonas, e é o único profeta com quem Jesus faz isso. Inclusive Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que é enviado a um povo gentil. Todos os demais profetas, mesmo que profetizassem sobre os gentios, faziam isso na terra de Israel. Jonas é o único que foi enviado a falar com um povo gentil, com um povo que não era judeu. E o ponto forte do livro é justamente a sinceridade. São 4 capítulos ao todo do livro, né? O capítulo-chave é justamente o primeiro capítulo, o capítulo do chamado de Jonas, quando Deus chama Jonas e ele toma essa atitude de querer defender o seu povo e acaba se rebelando contra a vontade de Deus. O tema central do livro é que Deus quer salvar um povo perverso, enquanto o seu próprio povo não ouve. E Deus quer mostrar com isso qual é a dificuldade dele com o povo de Israel, o orgulho de Israel. Deus está tentando mostrar para Israel que eles são um povo orgulhoso. Quer dizer, eu mando profeta para vocês, eu falo com vocês, vocês não me ouvem. E o povo ali perverso me ouviu. A mensagem principal do livro é que Jonas é você e eu. Né? Nós somos o Jonas, nós somos o profeta de hoje com quem Deus conta e nós não devemos nos rebelar contra a vontade de Deus. E essa é uma reflexão que nós temos que fazer diante da vontade de Deus para a nossa vida. Jesus, no livro de Jonas, é a mensagem transformadora, ele é o evangelho. Então nós vamos ver que no capítulo 1, Deus dá a missão a Jonas e Jonas foge. No capítulo 2, ele é comido por um grande peixe. No capítulo 3, Jonas chega em Nínive. E no capítulo 4, Nínive se arrepende e o profeta se revolta contra a misericórdia de Deus e recebe aí uma lição extraordinária do próprio Deus. Vale muito a pena você meditar nesses 4 capítulos de Jonas
E pode ter certeza, o Espírito Santo vai falar com você. O livro de Jonas nos ensina muitas lições e a principal delas é sinceridade. Seja sincero com Deus. Seja sincero na sua fé. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.